Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está com a gente no podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 24. O tema de hoje é Barcelona e Real Madrid, o maior clássico do futebol mundial, o jogo mais importante do futebol mundial. Há outras rivalidades mais quentes, há outras rivalidades locais que movimentam talvez mais gente, mais emoções, mas nenhum jogo é tão significativo para o futebol do mundo, nenhum jogo tanta gente para ver quanto um Barcelona e Real Madrid, que é o jogo do próximo domingo pelo Campeonato Espanhol. Certamente falaremos de um Real Barça, de um Barça Madrid, várias vezes aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. Para essa edição, eu e o Jamil Chad vamos receber o Marcelo Beckler, correspondente da TNT Esportes, que vive lá em Barcelona há 7 anos. É um cara mais do que integrado com a vida catalã, a vida do clube, do Barça, né? Respira o Barça, já deu furos mundiais. Eu tenho orgulho, eu conto para todo mundo que um dia eu fui comer um pão de queijo com o Marcelo Beckler. O Marcelo Beckler me perguntou assim: Júlio, será que vale a pena ir morar lá em Barcelona? Vale! Vai embora, vai ser feliz lá, que a vida é muito boa. O Jamil vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Eu vou começar, por enquanto, só com o Marcelo. Meu amigo, um grande prazer te receber. Um abraço. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado por participar aqui com a gente do Futebol Sem Fronteiras. Muito obrigado, Júlio. Um prazer estar aqui. Você e o Jamil são dois grandes caras e dois grandes profissionais. Eu fico realmente muito feliz com o convite de participar. E é engraçado como, às vezes, um pão de queijo muda a vida, né? Precisava de uma palavra de incentivo, de alguém para falar algumas verdades e colocar um pouco mais de sonho. E deu certo. São 7 anos aqui, muito felizes. E a gente está às vésperas de um grande clássico, que eu adoro viver por aqui. É realmente um dia e uma semana especial. E para Barcelona, para Madrid, para Espanha e para o mundo inteiro, porque, como você disse, tem outras rivalidades que nos seus países, nas suas cidades, são muito importantes, mas se você vai na Indonésia, se você vai na Índia, se você vai nos Estados Unidos, se você vai no México, se você vai no Brasil, o Barça Madrid tem muito valor para muita gente e por isso é o maior jogo do mundo. Exatamente. Você conta quantos clássicos você já cobriu? Não, mas você sabe que... Eu também não, por isso que eu pergunto. Mas você sabe que, assim, eu por muito tempo não tinha visto o Barcelona ganhar. Porque assim que eu cheguei em 2015, o Barcelona ganhou um 2-1 do Real Madrid com o gol do Suárez, e eu estava em Paris com uma cobertura de seleção, porque logo depois vinha a data FIFA. Então eu tive que ir um dia antes. E depois o Barcelona entrou numa de empatar, de perder, não sei o que e tal. E só que o Barcelona ganhou uma vez, foi o 5-1. 3 gols do Suárez, gol do Coutinho, um gol do Arturo Vidal. O Messi estava machucado. Primeiro ano do Madrid sem o Cristiano Ronaldo. O Barcelona venceu por 5-1. Foi só o que eu vi. De resto, eu vi o empate ou derrota do Barcelona. Já eu acho que nunca vi uma vitória do Real Madrid no Clássico. Eu estava no 3-0 do Bernabéu, dos aplausos do Ronaldinho. Eu estava no 6-2 do Bernabéu, também o jogo da Revolução do Guardiola. Mas no Camp Nou, bom, estava nos dois daquela série de clássicos de 10 anos atrás, de 2011, né? Nos dois da Champions, eu estava nesses jogos. Não estava no da Copa do Rei em Valência, mas o meu primeiro clássico no Camp Nou, Marcelo, foi um certo 3-3 em que um garotão chamado Lionel Messi meteu seu primeiro hat-trick. E o primeiro hat-trick dele num clássico, acho que foi o único, né? Hat-trick ele não fez mais, né? Teve um 4-3 que ele faz em 2014, ele fez 3 gols também. Fez 3 gols. Ele é o maior artilheiro do clássico. A gente vai trazer ao longo da nossa edição de hoje alguns números desse clássico, mas eu quero aproveitar a presença do Marcelo, porque o Marcelo tem uma vida corrida, né? Já fez... o Ansu Fati renovou, né? Assim, essas coisas que acontecem todo dia, 1 bilhão de euros até 2027, não é isso? 1 bilhão de euros de multa.
Teve agora há pouco o ato de renovação do Ansu Fati, eu acompanhei por aqui a coletiva, tem que sair daqui a pouco porque tem TV espanhola, que eu comento aqui nas quintas-feiras, aí volto, tem programa da TNT, tem podcast da Itatiaia de noite. Chega quinta-feira, você acha que a semana de Champions acabou? Hoje eu estou trabalhando das 11 da manhã às 10h30 da noite. Então, o dia que era para ser mais tranquilo é assim na vida de jornalista, Júlio. Ainda mais em véspera de clássico, né? Ainda mais em véspera de Barcelona e Real Madrid. Aí é que as coisas apertam de verdade. Mas então, bom, antes da gente entrar em de assunto, vamos dar o bom dia para o Jamil. A gente estava enrolando aqui, Jamil, conversando sobre pão de queijo e a vida na Catalunha e tal, enquanto você não aparecia. Bom dia, Jamil. Bom dia, Júlio. Bom dia, Marcelo. Ótimo te ver aí, Marcelo. Grande correspondente brasileiro em Barcelona. E ele mora numa cidade, hein, Júlio? Que aqui a gente pode falar ao vivo, mas, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar assim. O Jamil, que frequenta bastante Barcelona e a Catalunha, em algum momento eu vou deixar vocês aí pericotando sobre cavas e coisas do tipo, e vou só ficar aqui ouvindo com saudades, né? Ouvindo com saudades. Marcelão, Barcelona e Real Madrid, clássico, gigantesco, mas eu citei aqui os de 10 anos atrás, né? Quando fizeram uma maratona, semifinal de Champions League, Messi de um lado, Cristiano Ronaldo do outro. Comparado com o que vimos ao longo da década passada, eu diria que nos últimos 15 anos, pelo menos, desde ali de 2005, o Real Madrid já com os Galácticos, Barcelona trazendo Ronaldinho, né? Um pouquinho antes disso, Ronaldinho Gaúcho, depois Deco, Eto'o, etc. Podemos dizer que é um clássico de pouco glamour do próximo domingo, ou estou enganado? Eu acho que sim. É um clássico que já começa a se vender com o Ansu Fati contra Vinícius. Primeiro, bom dia, Jamil. É um prazer e uma honra. É um clássico que já se começa a vender como um clássico do futuro, de estrelas de 21, o Vinícius, e de 18, o Ansu Fati completa 19 semana que vem. Porque já não é mais o clássico que foi, né? A gente teve aqui, num período muito midiático, que foi a última década, dois dos maiores times da história do futebol. O Real Madrid conseguiu fazer frente ao maior time da história do Barcelona, que é um dos times que vai ser lembrado. Vai ser o Santos do Pelé, o Ajax do Cruyff, sei lá, o Milan do Arrigo Sacchi, o Barcelona do Guardiola e o Barcelona do Messi, principalmente depois que o Guardiola saiu, se manteve muito forte enquanto o Messi conseguiu manter esse time forte. Então a gente teve uma disputa dentro de campo que era muito tensa. Existia uma tensão entre os jogadores da seleção espanhola, inclusive, que quase arruinou a seleção espanhola por conta desses clássicos. Xavi e Casillas tiveram um papel fundamental que não deixar que a coisa desandasse. E como era seguido isso nas cidades, como era seguido isso no mundo inteiro. Essa década, por exemplo, eu acompanhei do Brasil, estava no Brasil ainda, e eu lembro que o segmento que o clássico tinha era uma coisa absurda. Então é natural que não seja mais assim. É absolutamente natural que tenha uma entre-safra, que esses clubes saibam viver essa entre-safra também, porque daqui a pouco eles podem virar um Arsenal da vida, né? Podem virar um clube muito grande em um momento, depois tem muitas dificuldades para se manter competitivo, então eles têm que saber viver essa entre-safra. O Madrid parece que já está passando por ela depois da saída do Cristiano, e o Barcelona está vivendo seus dias de ressaca depois da saída do Messi. O que a gente viu, o bom Júlio, que o que a gente viu, a gente falava assim, é muito bom, aproveitem porque não vai ser sempre assim, porque tem muita gente que só valoriza depois que passa. Eu acho que nós valorizamos enquanto existia porque a gente sabia que era único e irrepetível. Jamil? Eu acho que o Marcelo colocou num ponto principal aí, que essa entre-safra coincide, claro, nesses dois momentos diferentes, né? Do Real Madrid, talvez já dando um passo, ou eu diria, são vários os passos além do Barcelona, né, Marcelo? Imagino que está vendo um Barcelona ainda tentando reencontrar a sua identidade, tentando. Foi curioso, né, Marcelo, aquela frase daquele presidente do Barcelona dizendo que o Barcelona é maior do que o Messi. Óbvio que certamente, mas o Messi tem um caminho e o Barcelona agora precisa construir esse caminho. Eu acho que essa construção é que não fica muito claro para mim, pelo menos. E aí eu te pergunto, está claro qual vai ser o projeto Barcelona? Porque falar voltar a ganhar, tá bem, todo mundo quer voltar a ganhar. Até nós, né, Júlio, do São Paulo e da Portuguesa, queremos voltar a ganhar. Mas a questão é, com que base? Base em Galácticos?
base na volta à formação de talentos? Qual é esse caminho que você está vendo aí para o Barça? O Piquet deu uma declaração depois da derrota para o Bayern de Munique, dentro de campo ainda, que talvez ele não soubesse que ele estava dizendo tão bem alguma coisa. Ele disse, es lo que hay, agora somos los que somos. É o que tem, agora a gente é o que tem aqui. Então, assim, não dá para planejar, Jamil, como que vai ser, porque não tem dinheiro, porque o clube tem uma semana que aqui o CEO deu uma entrevista dizendo se fosse uma sociedade anônima tinha falido. Essa diretoria assumiu em março, em abril não tinha dinheiro para pagar salário de funcionário. E por mais que isso aconteça no São Paulo, na Portuguesa, no Cruzeiro de tanta gente, aqui na Europa essas coisas não acontecem. E se acontece, o clube fecha mesmo. O clube cai para as quartas divisão da vida e tal, tem que começar do zero. Então não tem um projeto para o Barcelona recomeçar. O projeto é renovar o Pedri, renovar o Ansu Fati, renovar o Gavi e torcer para esse bando de adolescente de 18 anos colocar o peso do mundo nas costas e serem bons o suficiente para as coisas darem certo. Aqui tem uma ode muito grande à La Masia, que eu acho que é bastante louvável e poética, mas se a gente for pegar a história do clube, não foram tantos períodos assim que La Masia deu jogadores ao Barcelona. Teve a geração ali do Xavi, Iniesta, Puyol, Vitor Valdés, uma outra geração depois de Messi, Piqué, Jordi Alba, Fábregas, Busquets, e antes disso, Guardiola, Ferrer, assim, mais jogadores que coadjuvantes, muito importantes, mas coadjuvantes em outro momento do clube. Não foi todo dia que saiu craque, não foi todo dia que construíram um time só de jogadores da casa. Em muitos períodos, os jogadores que saíram geraram uma grande ilusão, uma grande sensação e não foram nada. Assim, não... Tem 10 anos que o Barcelona está perdendo e todo dia sai no jornal. Barcelona perde La Perla de La Masia. E, cara, essas perlas não dão em nada. Eles daqui a pouco estão no Southampton, o Bojan estava jogando no Canadá, agora está no Japão. O Adama Traoré está no Wolverhampton. Esses caras não saem para brilhar no Bayern de Munique, no Chelsea, no Liverpool, no Paris Saint-Germain. O Xavi Simons está tentando, mas também não acha espaço. Então, eu tenho um pé atrás com La Masia, a poesia é linda, mas que o Barcelona vai ter para se reerguer, é bloquear. Na história de Real Madrid e Barcelona, um dia a gente conta melhor sobre essa história. Muita gente conhece, né? Quem acompanha futebol internacional conhece, mas um dia a gente conta melhor, né, Jamil? Uma das fricções entre Real Madrid e Barcelona foi a tentativa de trazer o Di Stéfano. Né? O Barcelona contratou Kubala, Barcelona contratou Cruyff. Barcelona sempre foi um clube contratador de jogadores. Isso para chegar no mais recente, então, Stoichkov, Romário, Ronaldo, etc, etc, etc. Né? De repente, sabe que em 2013 eu fui a Barcelona, fui à Alemanha, eu ia escrever um livro que nunca saiu, que seria A Profecia do 7-1, e quando eu desembarquei em Barcelona, e conversando inclusive fiz uma entrevista com o biógrafo do Guardiola, caramba, me fugiu o nome. Tito Villanova? Não, o cara que escreveu o livro sobre o Guardiola. Tá, Martí Perarnau. O Perarnau, exatamente. Conversando com o Perarnau e visitando a La Masia, e conversando, eu falei, mas isso aqui não tá tão... É meio mito, sabe? É meio mito, assim, né? Verdades e mitos, assim. Deram Claro que tem um trabalho bem feito, como outros clubes têm um trabalho bem feito também de base, não só na Espanha, como em outros lugares, mas de repente saiu tanta gente junto ao mesmo tempo que você fala, nossa, mas é uma fábrica, mas não é exatamente assim, né? Tem umas sortes históricas também, que algumas conjunções estrelares que acontecem no futebol. O Beckler, você viveu aí, nesses últimos anos, a febre, vamos chamar assim, é um pouco, já viu, vai bater em mim, é um pouco simplório, mas a febre do independentismo catalão, né? E quando eu morava em Madrid, não se falava. Tem 300 anos de febre, não passa nunca. Não, mas acho que nunca apertou tanto que nem nesses últimos anos, né? Acho que aproveitou-se também uma espécie de vácuo de poder na Espanha também, né? De confusão eleitoral, etc. e tal, de crise, né? Para dar uma apertada. Quero saber e agora deu uma esfriada, né? Novamente. Como que o futebol, o Barcelona e o Real Madrid, o Barcelona se relacionam com isso? Nas ruas, na arquibancada, no estádio, enfim.
Aqui há uma relação muito grande, muito clara. Por exemplo, no domingo, no clássico que vai ter agora, vai tocar o hino da Catalunha no estádio, pela primeira vez desde 2015. E o Laporta acabou de dizer aqui na televisão que é porque o presidente da Generalitat, que é como se fosse o governador da Catalunha, mas tem uma nomeação de presidente aqui, estará no estádio, então ele merece a honraria do que o Laporta disse, o hino nacional da Catalunha. Então, claramente existe, no jogo mais midiático do mundo, no jogo que todo mundo está vendo, um desejo de muita gente de expor o que nem sempre é exposto. Porque aqui eles fazem manifestação todos os dias, literalmente na esquina da minha casa, todos os dias, tem um grupo de 15, 20 pessoas gritando por independência. São senhores e senhoras organizados que vão ali. Só que isso sai na TV3, isso sai no La Vanguardia, e isso não sai do que é a Catalunha. Então, eles falam para eles mesmos. O clássico é uma grande chance dos catalães que querem a independência, porque também não são todos, de se manifestarem. Então, todos os jogos têm no minuto 17 e 14 segundos, né, que representa o ano de 1714, o grito de independência e tal. Isso é mais alto no clássico, tem mais bandeiras catalãs no clássico, tem mais bandeiras independentistas e tal. É mais normal que o Piqué, que é um símbolo do Barcelona, não sei se é do independentismo, porque ele não coloca claramente, mas cá entre nós, ele gosta de falar um pouco mais também em semana de clássico, não sobre independência, mas ele normalmente é mais presente em semana de clássico e tal. Então, é a chance que eles têm de que o mundo os escute. Que os catalães entendem que o mundo os escute. É claro que quando a bola rola, Ter Stegen é alemão, Serginho Dest é neerlandês e norte-americano, Ronald Araújo, se jogasse, é uruguaio, sabe? Aí o Frank de Jong é neerlandês, Memphis é neerlandês, Coutinho é brasileiro. Tem um tanto de gente que não sabe, e jogador de futebol normalmente fica mais a mais, que não sabe muito bem o que está acontecendo. Um ou outro cara sabe, no Real Madrid tem um outro espanhol e tal, e podem ser mais ou menos contra. O Busquets, por exemplo, não gosta de se manifestar sobre isso. Então, acho que é uma chance que tem o torcedor, gente na arquibancada, algumas vezes os dirigentes do clube, dependendo das inclinações políticas deles. Laporta é independentista, por exemplo, a junta anterior, a diretoria anterior não se colocava assim, de se manifestar e de que o mundo escute. E é algum grande alto-falante, é um grande alto-falante para que todo mundo escute as reivindicações dele. Futebol é instrumentalizado para que o independentismo e esse sentimento e as reivindicações sejam levadas para todo mundo. O Jamil gosta de dizer que esporte e política não se misturam, né, Jamil? Eu acho uma declaração lamentável essa. Só quando elas se misturam. Salvo quando elas se misturam, né? Não, mas não tem nenhuma dúvida. Não, vamos deixar claro aqui, antes que alguém ache que não. Não. Sim. Vamos lá. É ironia, que é uma especialidade da casa, né? É ironia. Vou colocar um letreiro aqui. É ironia, né? Mas o Marcelo tem toda a razão. É um alto-falante espetacular. Teve aquela época, não sei se você já estava aí, Marcelo, que no minuto 17 e, se não me engano, 56, ou agora 17 e 19, minuto 17 e 14, né? 17 e 14. Obrigado, 17 e 14. Então tem aquele grito, etc., porque também é a data. Então, tudo isso tem um envolvimento claro. Eu até tenho vários amigos, viu, Marcelo, que são torcedores do Espanhol, né? Que se sentem bastante incomodados, né, e não é porque eles são da extrema-direita, nada disso, muito pelo contrário, mas que não são exatamente nacionalistas, independentistas. E aí ficam extremamente incomodados com a utilização do Barcelona como esse veículo de promoção dessa independência. Sabendo que, e aí você também sabe muito bem isso, você tem uma população grande na Catalunha que não é independentista. Né? Ela existe, não é uma minoria, é uma população real que tem uma circulação importante. Isso tudo, claro, acaba sendo pesado nessas declarações cuidadosas, né, Marcelo? Sempre muito, principalmente com o jogador, sempre, sim, mas não, mas eu defendo o direito de se manifestar. Sim. Manifestar, mas não quer dizer que eu sou independentista, etc. Essas porque para não perder
para não perder patrocínio. Para não perder, claro. Né? A gente sabe muito o que bem. disse o Michael Jordan no seu documentário, né? Republicano também compra tênis. É isso aí. Isso aí. Exato. É isso aí. Ô Jamil, a gente precisa liberar o Marcelo. Eu não quero que ele vá embora sem contar para a gente. É curioso mesmo, isso tudo. A gente vai falar um pouquinho mais disso agora, na segunda metade do podcast, né, Jamil? Nós dois. Mas também falaremos no futuro, e o Marcelo será convidado outras vezes, com certeza, também para o Futebol Sem Fronteiras, que é muito interessante. Eu achava enlouquecedor quando eu morava na Espanha, as coisas estavam mais normais, assim, né? Havia só 2 partidos, não 4, né? O país era um bipartidarismo mais claro, como você tinha eleições locais na Catalunha e a direita ganhava. Eleições nacionais, ou seja, mas ao mesmo tempo, né? A Catalunha votava na direita para governar a Catalunha e na esquerda para governar a Espanha. Falava, uau, né? Que coisa. Então, assim, nada garante também que houvesse naquela época, eu não tenho dúvida que se houvesse um plebiscito, um referendo, enfim, o independentismo não ganharia. E hoje eu acho que já seria diferente, enfim, vai muito também com o momento do país, enfim, é muito complicado o assunto, não é só delicado. Ele mesmo. O Beckler, antes de você ir embora, brinde-nos com uma dica sobre Barcelona. Você que já mora aí há 7 anos. Barcelona é uma cidade turística. Muita gente que está nos ouvindo já foi, conhece. É uma cidade que tem muitos pontos. Tem a Sagrada Família, tem os lugares óbvios, né? É o bairro gótico e por aí vai. Mas eu quero ouvir de você assim, qual é aquele lugar que você se refugia em Barcelona, que você gosta? Pode ser um turístico também, não tem problema nenhum. Assim, quem vier, por exemplo, meus pais vêm agora no final do ano, tem que fazer as coisas, né? Tem que ir no Sagrada Família, no Parque Güell, nas Ramblas, por favor, não. Mas cuidado com os bolsos, né? Cuidado com os bolsos. Cuidado com as bolsas e, pelo amor de Deus, não vai comer paella nas Ramblas, porque quem tá ali, que sabe escrever paella bem, não é porque não sabe escrever, mas que esteja minimamente familiarizado ao idioma, já é algo louvável, porque ali é uma região só de turista. E é meio que engana trouxa mesmo, ali não se come minimamente a culinária local. Tem uma rua aqui que se chama Passeio de Sant Joan, que ela começa, ela vai até longe, mas ela começa em um movimento de um grande nome catalão, Rafael Casanova, e ela desce até o Arco do Triunfo, que para mim é uma maravilha. Quando eu decidi morar em Barcelona, eu estava aqui como turista em 2013, e quando eu estava à frente do Arco do Triunfo, eu falei, é aqui que eu quero estar. E o Passeio de São João é uma rua muito bonita, com bares dos dois lados, ampla, com um passeio enorme, com restaurantes legais, bonitos. Ganhou recentemente aí como a segunda melhor rua, a rua mais cool do mundo, não sei o que e tal. Nem é por isso não, mas é porque realmente é muito legal. Então, a dica que eu dou para vocês, para quem vier e tal, vá pelo Passeio de São João. É uma ótima área para se hospedar também, porque você está perto do parque de atrações turísticos ali, essas coisas todas. E está perto um pouco mais da vida local também do barcelonês. Então, faz um passeio. Inicia do Passeio de São João até o Arco do Triunfo, segue para o Parque da Ciutadela, você vai conhecer uma Barcelona que não está tanto nas fotos e que é linda. E cuidado com as bicicletas, inclusive comigo, porque eu só ando de bicicleta, tem muita, cada vez mais, e as pessoas que estão aqui passeando não veem que tem uma linha no chão branca que é para a bicicleta passar e quase causa muitos acidentes. Isso aí começou a ser feito de uma forma mais legal na época do Fórum, né? O Fórum de Barcelona. Nossa, eu lembro que agora que me ocorreu, eu lembro que eu cobri o Fórum de Barcelona, foi uma parte da cidade que foi mais ocupada. Essa é a dica para quem vai visitar Barcelona. E a dica para o Koeman ganhar o Clássico domingo? Qual é, Beck? Sem ataque de treinador, né? De vez em quando tem ataque de técnico, como ontem, colocar Luke de Jong, tirar o Memphis da posição dele, tirar o Anso do jogo e tal. 4-3-3, o time que jogou contra o Valência, para mim é o time ideal sem o Ronald Araújo. Com o Ansu Fati começando e jogando quantos minutos possa, porque ele é o melhor jogador do time. E tentar atacar o Real Madrid. O Barcelona entra nos jogos grandes, primeiro pensando em não perder, depois em ganhar. Ele nem consegue pensar em ganhar, porque quando ele vê, ele já está perdendo muito feio. Então, tentar jogar como o Barcelona, dá uma de André Rizek aqui, joga sem medo do Koeman. Mas, sério, é melhor perder fazendo as coisas que você acredita serem boas, do que perder também e renunciando do que você consegue fazer de melhor. Então, pelo menos mantém o estilo, mantém o que esses jogadores sabem fazer, tenta atacar e joga com Ansu Fati e Memphis no ataque, porque senão não tem outros. Muito bom. Jamil, vamos nos despedir do Marcelo Beckler.
Gente, um prazer, hein? Prazer. Bom programa para vocês e estou sempre à disposição quando quiserem. Vocês são 2 craques. Obrigado aí. Obrigado, Marcelo, pelo tempo. Eu que agradeço, Marcelo. Boa sequência de quinta-feira, muito trabalho para ele. Um grande cara, um grande prazer ter recebido o Marcelo aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, um cara que anda dando furos mundiais, hein, Jamil Chat? Furos mundiais, ele que contou para todo mundo, para o mundo inteiro, primeiro, antes que qualquer um, que o Neymar iria sair do Barcelona, iria para o Paris Saint-Germain. Só isso. Ô Jamil, ele falou dessa parte de Barcelona. Antes da gente falar mais de política e bastidores, vamos aproveitar que a gente está falando da cidade. Você também conhece bem, você é casado com uma catalã. Não é de Barcelona, né? A tua esposa não é de Barcelona, não é de Barcelona. Não, de Badalona, que é de Badalona. A cidade ao lado. Mas é praticamente a grande Barcelona, né, Júlio? Grande Barcelona. Em São Paulo não faria essa. Em São Paulo não fariam essa distinção, né? Mas aqui na Europa, você sabe muito bem, cada cidade, cada município tem a sua característica. Mas, enfim, é uma cidade ao lado, muito próxima, colada. Se você estiver na estrada, você não vê a fronteira entre essas duas cidades. Elas estão completamente ligadas. Mas é verdade. E aí eu vou além. Quem quiser conhecer Barcelona, pegue um dia para sair de Barcelona também, porque as praias, principalmente em volta de Barcelona, não do centro da cidade, mas as praias que estão fora da cidade são espetaculares. Faça isso. O Jamil já foi clicado de sunguinha em Sitges, que é uma praia que fica ali perto de Barcelona, lindíssima. Mas é engraçado, né? O Marcelo falou sobre não coma uma paella nas Ramblas, né? Mais isso. Turístico impossível. Porque acho que são muitas as cidades do mundo em que tem, sei lá, é como você falar do Rio de Janeiro e falar assim, não fica muito ali em Copacabana. Tem outras coisas muito legais no Rio de Janeiro, ou até mais legais. Não precisa ficar ali em Copacabana, que tu pega turista, você vai ter a carteira batida e esse tipo de coisa, né? É a mesma coisa Barcelona. Barcelona, aliás, eu vejo vários paralelos de Barcelona com o Rio de Janeiro, mas enfim, é a mesma coisa. Barcelona, você tem uma parte de Barcelona ali das Ramblas, né? Que é muito turística, muito turística. Se você quer comer uma paella, vai comer em algum outro restaurante, dá uma pesquisadinha no Google e tal. Não vai comer aquela de 10 euros que está ali, porque é ruim, é congelada, não é um negócio legal, entendeu? E Barcelona tem várias áreas, várias partes da cidade, né, Jamil, que saem um pouco dessa coisa do turismão e que são muito legais. E é uma cidade plana até chegar ali na montanha, né? A cidade está encravada entre mar e montanha, né? Mas ela não é montanhosa, ela é uma cidade plana até chegar à montanha. Eu lembro que eu fiz um passeio com um grande amigo meu, Marcos Vinícius Pinto, que também viveu em Barcelona. Um dia convidaremos para participar aqui do podcast, que me levou para Montserrat, que fica ali pertinho de Barcelona. Você já foi para lá, Jamil? Inclusive com meus filhos, subimos lá, etc. Tem muita coisa na Catalunha, tem uma variedade muito grande. As montanhas são espetaculares, porque inclusive você tem a vista do mar, que é muito impressionante. Então vale muito a pena, vale muito sair, e não é uma saída longa. Para quem quer essa dica de turismo, não é que você vai passar um perrengue para sair, é muito fácil. Barcelona é uma cidade grande, certamente, mas ela não é São Paulo. Então você sai da cidade. Ela é pequena, né? Não é nem Londres, nem Madrid, nem Paris, nada. É uma cidade pequenininha, Barcelona. Você sai dela com muita facilidade. Então você sai para as montanhas com muita facilidade, você sai para as praias com muita facilidade. Então faça essa inclusive porque ali, saindo, você vai encontrar vinhos espetaculares, que você tem aí uma fuga em relação ao que o Marcelo está falando do turista. Certamente, não tem nenhuma dúvida que essa é uma situação. Agora, Marcelo provou que ele mora lá há muito tempo, ele já está irritado com os turistas, viu, Júlio? Bom, mas dá para ficar irritado com os turistas depois de um ano. Muito turista em Barcelona. Quero mandar. Mas quem mora em Barcelona, eu tenho muitos amigos que moram em Barcelona, claro, eles têm essa relação, né, de ao mesmo tempo
saber que o turismo é fundamental para a economia do local, certamente, mas, ao mesmo tempo, você tem, claro, uma situação em que isso aconteceu, não agora, mas já há uns anos, que alguns restaurantes super tradicionais de Barcelona acabaram se transformando em pega-turismo, né? Pega-turista. E aí, claro, perderam qualidade, tem menus mais baratos, certamente, mas aí você abre mão da qualidade, porque aquele turista quer ir naquele restaurante porque ele é famoso, etc., mas, claro, não é mais, ele não tem a mesma qualidade que ele tinha antes. E a população de Barcelona acabou dizendo, olha, a riqueza da cidade é justamente ela ter qualidade. Se ela baixa a qualidade para atender o turismo, eventualmente é um tiro no pé. Né? Então, um pouco dessa discussão. É sempre um bom debate, sempre uma linha fina e um equilíbrio difícil de encontrar, né? Quero mandar um abraço para o Yuri Said, que sempre acompanha a gente, o Rafael Fernando Diniz, o Ítalo Menezes, o Gabriel Félix fala que vai ser 3-0 para o Real Madrid. O jogo é um jogo horário diferente, é às 11h15 da manhã do domingo, horário de Brasília, vai ser transmitido aqui no Brasil pelos canais Disney, né? Pela ESPN Brasil, possivelmente, às 11h15 da manhã. E todo o noticiário no UOL Sport, no meu blog também escreverei sobre o jogo. Na Champions, no meio de semana, os dois jogaram contra ucranianos, uma coincidência. Precisávamos acionar o Mr. Chip para saber se isso já aconteceu alguma vez na história, né? Se Barcelona e Real Madrid jogaram no mesmo contra o time da Ucrânia. Quero crer que não, né? Possivelmente não tenha acontecido. O Real Madrid jogou em Kiev e o Barcelona jogou contra o Dinamo de Kiev. Em Kiev, o Real Madrid jogou contra o Shakhtar Donetsk. Um dia falaremos sobre algum clássico ucraniano, para o Jamil dar um update para a gente da guerra entre Ucrânia e Rússia. Porque, de repente, foi lá, começou uma guerra, tomaram a Crimeia, jogaram um monte de bomba em Donetsk, o Shakhtar nunca mais jogou lá e ninguém mais sabe o que está acontecendo. Se tem guerra, não tem guerra, um dia o Jamil dá esse update para a gente. Eles também não sabem, mas depois eles voltam. Eles também não sabem. Você possivelmente sabe mais do que eles, é possivelmente por isso que eu irei te acionar para isso. Mas o Shakhtar tem jogado em Kiev, o estádio foi praticamente destruído, né? Tinha sido construído para a Eurocopa de 2012, foi praticamente destruído por bombas. O Shakhtar Donetsk joga em Kiev e o Real Madrid meteu 5-0 no Shakhtar Donetsk. O Vinícius Júnior fez 2 gols, deu um passe para gol, o Rodrigo fez um gol também. O Real, antes da data FIFA, vinha de 3 jogos sem vitória, e acabou, inclusive, com uma derrota para o glorioso Sheriff Tiraspol da Moldávia, mas acabou ganhando de 5 do Shakhtar num grande jogo do Vinícius Júnior. Né? O Vinícius Júnior é a bola da vez. O último clássico com o público, que foi disputado em março ou fevereiro de 2020, foi o clássico do Vinícius. Né? O Real Madrid ganhou por 2-0. O Vinícius Júnior fez o primeiro gol. O segundo gol foi do Mariano, nos acréscimos já. Foi o clássico em que o Vinícius fez o gol da vitória. Depois, nos outros clássicos, com o estádio vazio na pandemia, também sem vitórias do Barcelona. É um mau momento do Barcelona. E como o Beckler disse, né, Jamil, é uma aposta no futuro, mas esse futuro não está exatamente garantido. E as dívidas do Barça, não é à toa que o Barça, que o Laporta, baixou a orelhinha e foi junto com o Florentino Pérez no projeto da Superliga, que por enquanto não saiu do papel. Porque, orgulho à parte, as finanças do Barcelona, né, Jamil, estão completamente destruídas. E é uma história impressionante, porque é um clube que, claro, há 10 anos atingiu um patamar talvez inédito, pelo menos para a história do clube, mas também entre os grandes clubes da história, aquele time vai estar, né, nos grandes times da história, certamente, e você vê aí que, apesar disso, apesar da presença do Messi, apesar de todas as vitórias que eles tiveram e apesar da explosão comercial que aconteceu, a gestão foi absolutamente desastrosa. Tão desastrosa que você imagina um clube dessa dimensão, com esse êxito, e essa é a questão, né? Aquele debate que a gente tem no Brasil, poxa, mas também não ganha título, então fica difícil, não tem patrocínio, blá, blá. Não, esse time, não faltaram títulos para esse time. Né? Então não tinha esse argumento. No período de explosão financeira do futebol, e ainda assim, como o Marcelo colocou, quebrou. Porque é isso que aconteceu com o Barcelona. Ele quebrou. Ele só não quebrou porque, obviamente, você tem uma dimensão de
de créditos possíveis, etc. Agora, o Barcelona vai levar um tempo, e era a pergunta que eu fazia para o Marcelo, mas sim, ele vai levar um tempo para ser restabelecido, para ter um projeto, porque o projeto vai depender de dinheiro. Para você ter dinheiro, você vai ter que passar por um período de ajuste. Esse ajuste significa não contratação, ou pelo menos contratações mais baratas, apostas em craques mais jovens, isso vai ter de acontecer. Então, essa reestruturação do Barcelona, eu acho que é uma das grandes lições, que nada é inevitável. Né? Mesmo o maior time do mundo, pode, e aí, né, todo mundo sabe, ou sabia que o Messi, uma hora, ia parar de jogar. Ou ia parar de jogar ou ia sair do Barcelona. Não dá para você achar que a era Messi é para sempre. Óbvio que não. Agora, teve ninguém que pensou nessa transição? Não teve ninguém que pensou uma transição do Barcelona? E se teve, quais foram essas brigas internas que geraram tudo isso? E aí, então, o Barcelona é uma enorme lição, né, de que mesmo você tendo o melhor time do mundo por vários anos, nada garante que na década seguinte você tenha também uma estabilidade, pelo menos financeira. Não teve. O mercado é muito cruel. O mercado ele é muito matemático, muito cruel. O futebol é um negócio, é um esporte, mas é um negócio. Eu vejo o Real Madrid, nos últimos anos, tendo uma gestão muito mais inteligente do que o Barcelona. Né? O Real Madrid teve o período dos Galácticos, saiu desse período, viu o domínio do Barcelona, deu uma desesperada, tinha grana, contratou o Cristiano Ronaldo e o Kaká juntos, um deu certo, o outro não. Né? Agora, o Real Madrid ganhou depois 4 Champions League também, enfim. O Real Madrid não teve nenhuma dúvida em ter o Cristiano Ronaldo. A idade foi chegando, etc e tal, vende. Ele continua metendo gol, o Cristiano continua sendo espetacular, mas você não podia continuar pagando aquele salário com um jogador daquela idade. Então você abre mão ali de 2, 3, 4 anos do cara para reconstruir, né? O Real Madrid há 2 anos que não contrata ninguém, né? Tá reformando o estádio dele, não contrata ninguém, renegociou com os jogadores alguns salários, está ajustando as finanças. O Real Madrid, a gente consegue visualizar o Real Madrid voltar rapidamente a ser o Real Madrid. Possivelmente vai chegar o Mbappé agora. Talvez chegue Mbappé e Haaland no meio da temporada. Né? Então o Real Madrid se organizou para isso. Quando eu falava lá em 2017 que era melhor vender o Messi do que o Neymar, é pensando nisso. É óbvio que o Messi é melhor do que o Neymar. Era em 2017, esse bobear continua sendo hoje, né? Já mesmo com a idade nas pernas. Mas o Neymar representava naquele momento o futuro. E o Messi já não ia dar muito mais coisa para o Barcelona. O que o Messi deu para o Barcelona de 2017 a 2021? 2 títulos espanhóis? Tudo bem, existe um componente emocional. Você não se desfaz do maior jogador da tua história, mas, cara, aí que tá. O Barcelona está completamente quebrado e essa vida pós-Messi vai ser duríssima, né, Jamil? Vai ser muito dura mesmo. Vai ser duríssimo, porque inclusive tinha jogador que considerava ir para o Barça para jogar com o Messi, né, Júlio? Para fazer história ao lado do Messi. Hoje você não tem. Hoje você não tem esse imã Messi. Esse imã não existe mais. Na verdade, não tem nenhum imã. Nenhum. Ó, vem cá jogar com o Ansu Fati. Calma lá, pode até ser. Mas eu acho que a hora que o Barcelona renova com o Ansu Fati até 2027 com uma multa de 1 bilhão de euros, ele está rezando para alguém vir pagar a multa, né? Oh, pelo amor de Deus, alguém paga essa multa, né? Não é aquela multa para o cara não sair, é a multa para alguém, pelo amor de Deus, pagar, né? Mas ninguém tem 1 bilhão de euros. Bom, talvez nossos amigos do Newcastle, né? Talvez os nossos amigos do Newcastle, né, um dia possam comprar os fatos. Vem que o Barcelona tem uma relação próxima com o Qatar, então os amigos da Arábia Saudita acho que não vão dar muito dinheiro para o Barcelona. Não vai rolar. Jamil, para a gente encerrar, o independentismo, a gente tocou qualquer análise que não seja uma análise de 6 horas vai ser uma análise superficial. Então já peço desculpas por antecipação, mas tente resumir em alguns minutos. O independentismo, que ele sempre foi, no meu ponto de vista, esse é um ponto de vista meu, tá? De quem morou na Espanha e que via tudo isso de uma forma absolutamente imparcial e distante, nem a favor nem contra, como observador mesmo.
sempre me pareceu um discurso muito mais do que uma prática. A questão basca me parecia mais forte do que a questão catalã, quando eu vivia na Espanha entre 2004 e 2009. A questão catalã me parecia mais uma disputa por verbas mesmo, por verbas, até oportunista. Assim, eu recebo turismo pra caramba, meu aeroporto é o mais rentável do país, e etc, etc, etc. Eu quero que o dinheiro dos impostos fique aqui, não seja distribuído lá para Extremadura, para os outros lugares mais pobres da Espanha, e o discurso independentista aparecia sempre nesse tipo de negociação. Mas em algum momento, alguns anos atrás, isso explodiu de outra maneira, né, Jamil? Isso foi muito além, tocou numa questão de orgulho, né? De, peraí, o direito de escolher eu tenho, pelo menos o direito de escolher eu deveria ter, ainda mais com a onda na Escócia fazendo referendo e por aí vai. Hoje esfriou de novo. O independentismo teria sentido para a Catalunha, Jamil? Essa é a grande pergunta que se faz, Júlio. Mas vamos tentar só colocar mais alguns pontos aí nessa história que é super complexa. Existiu, em um certo momento, um estatuto das comunidades, ou seja, era uma espécie de uma nova constituição que permitia maior autonomia para as regiões da Espanha. Isso foi votado, isso foi aprovado. E aí chegou lá em Madrid e aí foi vetado. E aí, ao ser vetada, os catalães falaram, calma aí, por que a gente negociou durante tantos anos um estatuto de autonomia se no final ela foi vetada? Então, houve um sentimento de traição também nessa história. Posso só fazer uma parte? Porque nessa época do estatuto é quando eu estava. E passavam-se horas e horas e horas e horas nos programas discutindo a primeira frase do estatuto. Isso mesmo. A Catalunha é um país. E não se discutia o resto. Todo o resto que estava lá no estatuto, ninguém queria saber. Era só a Catalunha é um país. E ficava-se nisso. Segue, Jamil. Então, mas é exatamente isso. Porque daí você teve meses de negociação, aprovação lá na Catalunha, e quando chega em Madrid ela é bloqueada. Aí você teve esse sentimento de traição. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você teve uma crise profunda, uma crise econômica profunda na Espanha e na Catalunha. Isso em 2009, 2010, 2011. Acabou a festa da Espanha. A festa que começou nos anos eu diria, começo dos anos 80, com a Copa do Mundo, ganhou um impulso nos anos 90. Júlio, para você ter ideia, a entrada da Espanha na União Europeia, em 85, todo esse movimento da Espanha, gerou uma expectativa de vida mais alta na Espanha, né? E gerou, olha que impressionante o que é o desenvolvimento. Os espanhóis cresceram 3 centímetros. Os espanhóis cresceram 3 centímetros nesse período, a média, ou seja, comeram melhor, fizeram mais esporte, tinha uma vida, o desenvolvimento é isso, o desenvolvimento é até físico. E aí, chega 2019, isso tudo desaba. Quando isso tudo desaba, aqueles que pagavam os impostos falam, calma aí, então vamos rever tudo isso. E a Espanha também deixa de receber dinheiro da União Europeia para colocar na União Europeia. Exatamente. Há uma total transformação disso tudo. Então, isso também pesou, isso também faz parte. E aí, vários erros do lado espanhol, né? Do lado espanhol, digo, de Madrid. Prisão dos líderes independentes. A violência no dia da eleição. Tudo isso, obviamente, acabou causando uma situação muito pior. Agora, em termos econômicos, você falava, vamos lá, então vamos ser independentes, e aí a Catalunha seria talvez um dos países médios para cima num PIB europeu. Importante. Só que olha o que aconteceu naqueles dias da votação da independência. 8.000 empresas com sede na Catalunha mudaram sua sede social para Madrid. 8.000, né, por conta da indefinição. Então, houve, sim, uma preocupação muito grande sobre a viabilidade econômica daquele projeto, né? Eu brincava lá, que é uma brincadeira, claro, que não deve ser feita, mas vocês vão manter o 34 também na ligação telefônica ou vai ter outra? Não tinha o projeto, né, do que seria esse outro país. Então, você vê que, obviamente,
muito debate ainda precisa acontecer. Agora, não morreu. Isso não morreu. Eu entrevistei semana passada um dos presos políticos, que eles chamam de presos políticos, que acabou saindo da prisão por conta de um indulto. E ele diz muito claramente, a primeira coisa que eu fui fazer depois de ser libertado foi ir a um ato pela independência. Então, assim, você vê que, obviamente, eles não vão desistir, pelo menos Agora, não é um projeto para o ano que vem, é um projeto de médio e longo prazo. Essa história, sabe quando a história vai acabar? Quando a Madrid, governo central, quando tiver uma sorte histórica de Madrid perceber que é o melhor momento para permitir um referendo com uma certa certeza de que esse referendo não vai chancelar a independência. Né? Olha só que curioso. Eu fiz essa pergunta para esse líder independentista. Então vamos lá. Imagine que é feito um referendo e o referendo perde. Qual vai ser a reação? Qual vai ser a reação de vocês? Diz, não, vamos aceitar e vamos lutar para um outro referendo. Aí fica meio bagunçado, realmente, né? Aí não é exatamente aceitar, né? Não é o que os escoceses fizeram, por exemplo, né? Que perderam o referendo e ficaram quietinhos, mesmo com o Brexit. Que deveria ser razão suficiente para fazer outro referendo na Escócia. Mas esse assunto para outro podcast de Futebol Sem Fronteiras. Jamil, precisamos encerrar. Teu palpite para domingo, Barcelona e Real Madrid, quem ganha? Real Madrid, meu cara. Eu acho que o Barcelona está bastante perdido. Está bastante perdido. Eu falei do Real Madrid, ganhou de 5-0 do Shakhtar Donetsk. O Barcelona ganhou por 1-0 do Dinamo de Kiev, jogando no Camp Nou. Um futebol pobre. Um gol do Piqué. Um jogo muito ruinzinho do Barça. O Madrid empolgou mais nesse meio de semana. Mas meu palpite para domingo é empate. 1-1. Que é o resultado de empate mais repetido na história do Clássico. Deixa eu só dar eu não quero deixar de dar um número aqui, ó. Jogos pelo Campeonato Espanhol na história foram 182, 75 vitórias do Real Madrid, 72 vitórias do Barcelona. Em competições oficiais, 98 vitórias do Real Madrid, 96 vitórias do Barcelona. Eu acho que só esse numerinho por si só já dá uma boa medida do equilíbrio que é esse clássico, né? O Real Madrid muito mais vezes campeão espanhol, o Barcelona muito mais vezes campeão da Copa do Mundo, o Real Madrid muito mais vezes campeão europeu, que é o Barça foi alcançando com essa fase Ronaldinho, Messi e tal, e aí o Cristiano Ronaldo e turma vieram e deram mais 4 Champions. O torcedor do Barcelona falava que o Real Madrid só ganhava Champions League na época da TV preto e branco. E aí hoje o torcedor do Real Madrid fala que é o maior campeão em preto e branco e é o maior campeão a cores também. Obrigado, Jamil. Um abraço. A gente vai ter outros podcasts de Futebol Sem Fronteiras, viu, gente? Eu sei que vários assuntos ficaram pelo caminho, mas outras vezes a gente poderá conversar sobre o Real Madrid e Barcelona. Vida longa ao podcast e esse clássico, que boa notícia, se repete pelo menos 2 vezes por ano. Obrigado, meu amigo. Até quinta-feira. Um abraço, Júlio. Boa semana. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.